Amém, irmãos? Tudo pronto? Então nós vamos passar agora a palavra para o irmão Ailton e ele vai estar aí concluindo o capítulo 7 do livro Santos no Mundo, tá? Amém, Ailton? Pode ficar à vontade. Amém. Então hoje, né, nós daremos sequência ao capítulo 7 do livro Santos no Mundo. A gente está tratando da igreja, né, e culto, né, a doutrina puritana a respeito da igreja. Então, antes de entrarmos propriamente no tema, né, do livro, só para a gente dar um contexto, né, geral, né, do que era o culto puritano, né, precisamos falar, né, do princípio regulador do culto, né, que é uma doutrina caracteristicamente puritana, né, que é bem definida, né, tanto na Confissão de Fé de Westminster, que é uma confissão de cunho presbiteriano, no seu capítulo 21, e também, né, na Confissão Batista de Londres, ali no capítulo 22, parágrafo 1, que vai dizer a respeito, vai falar sobre o culto religioso e o dia do Senhor, né, então o parágrafo 1 vai falar aqui, né, a respeito que a luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre tudo, que ele é justo, bom e faz bem a todos, portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo, e tão limitado por sua própria vontade revelada de forma que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representações visíveis ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. E isso, né, tem uma relação muito forte, né, com a proibição, né, do segundo mandamento, que é não farás imagens de escultura, né, nos ensinando que nós devemos adorar somente a Deus, né, que é a forma que ele determina. Então, enquanto o primeiro mandamento, né, diz que não devemos adorar outros deuses, né, o segundo mandamento, né, diz, né, como se deve adorar a Deus, né, ali estabelecido ali em Êxodo 20, né, versículos de 3 ao 5, né. Então, o princípio do culto, ele afirma, né, apenas que o verdadeiro culto é ordenado por Deus, né, e o falso culto é algo que ele não ordenou, né. Então, esse era o conceito puritano a respeito do culto. Então, a igreja visível, né, a igreja visível como instituição, ela é um mero instrumento empregado por Deus, né, com o propósito de realizar seus fins. Então, a igreja, ela é chamada por Deus para realizar aquilo que Deus quer que ela faça. Então, a igreja, ela não tem a vontade, né, nem sabedoria, nem poder de si mesma. Então, tudo que a igreja ela deve praticar no culto público é somente aquilo que Deus ordenou em sua palavra. Então, o culto não é para o nosso agrado primeiramente, né? Mas o fim primário do culto é de glorificar a Deus, né? E nós, consequentemente, nós nos deleitamos, né? Nesse culto, né, que nós oferecemos a Deus, que é prescrito pelas Sagradas Escrituras. Então, as pessoas, né, elas podem torcer o nariz, né, para isso, né, pois elas querem trazer, né, para o culto coisas antibíblicas, né, coisas que são somente do agrado delas, e consequentemente isso deixa de ser um culto a Deus, né, e essas pessoas elas passam a cultuar, né, a si mesmo. Então, a adoração a Deus ela deve ser acompanhada de reverência, deve ser acompanhada de amor, de devoção e de regozijo, né? Regozijo que nós temos em Deus. E tudo isso deve ser fundamentado, né, e regulado de acordo com as Escrituras e os princípios aos quais, né,
próprio Deus ele estabeleceu. William Perkins, ele vai dizer, né, William Perkins, muitas vezes referenciado aí, né, como o pai do puritanismo, ele diz que quando os homens prescrevem uma adoração inventada, também prescreve um Deus inventado. Não pode receber o nome de adoração a Deus, nada que ele não tenha ordenado em sua palavra e não nos tenha determinado como sua autêntica adoração. Então, portanto, é impossível, né, adorar a Deus, né, através de invenções, né, e de ingenuidades dos homens. Né? É impossível adorar a Deus em uma atmosfera que não foi estabelecida e ordenada por Ele em sua palavra. Então, os puritanos, presbiterianos, batistas, né, ao formularem os artigos de suas respectivas confissões, né, a Confissão de Fé de Westminster, a Batista de Londres de 1689, eles tinham o mesmo alvo, né, que era o culto aceitável a Deus, né, um culto que fosse... Então, quando os puritanos diziam que o culto a Deus, né, não poderia ser realizado através de qualquer representação visível, né, ou de qualquer maneira que não esteja prescrita nas Escrituras, era um combate, né, ao catolicismo romano, né, com toda a sua idolatria, né, e suas imagens. Então, o alvo da natureza do culto era a pureza, né, um culto que de fato agradasse a Deus, né, distanciando ali de toda aquela pompa do católico, do culto católico e anglicano. Então, ali para os puritanos, né, era tudo pautado nas escrituras, né, e se não é expressamente ordenado nas escrituras, né, não é permitido, né, e o homem ele não deve determinar, né, quais meios ele vai se aproximar de Deus, né? Deus que determina esses meios. E é um sinal de arrogância, né? Um homem pecador, né? Achar-se capaz, né? Achar-se no direito de mostrar a Deus, né? Como se aproximar dele, né? O homem ali depois da queda ele está em total rebelião com Deus, né? Então ele não sabe como se aproximar, né? Só Deus, né, pode oferecer isso ao homem. Então, somente um Deus que é santo, somente um Deus que é justo, né, ele pode determinar como os homens, né, se aproximam dele. E na Confissão Batista de 1689, né, existem alguns, né, argumentos, né, puritanos que favorecem, né, ao princípio regulador do culto, né? O primeiro deles é que somente a Deus, né, pertence a prerrogativa de determinar os termos pelos quais pecadores, né, se aproximam dele em adoração, né? James Bannerman ele vai dizer que o princípio fundamental que alicerça todo o argumento é este: em relação à ordenança do culto público, compete a Deus e não ao homem determinar tanto os termos quanto o modo pelo que ele deve ser realizado. E o segundo argumento, né, no princípio puritano sobre o culto é a respeito da introdução, né, de práticas extra-bíblicas, né, que tem de ser inevitavelmente, né, para anular, né, e menosprezar, né, o culto que é designado, né, a Deus, né? E a gente viu isso, né, com Nadab e Abiú, né, lá em Levítico, quando eles ofereceram fogo estranho ao Senhor, né? E o Senhor ali, né, acabou matando, né, aqueles homens. O Senhor consumiu, né, aqueles homens. E existem, né, certos tipos de práticas que nós vemos nos cultos modernos de hoje em dia, né, que infringem, né, esse princípio regulador do culto, né? Práticas teatrais, né? Danças, né? De qualquer cunho, as oportunidades, né? São dadas
aos irmãos, né, durante o culto, né, os testemunhos, e agora a gente está se aproximando aí da época do Natal, né, cultos, né, em nome do Natal, né, o culto do pastor, isso tudo são práticas, né, que ferem ao princípio regulador do culto, pois não existe nenhuma ordenança, né, para tais práticas dentro do culto público, dentro do culto solene ao Senhor. E o terceiro... Sim? Foi mal te atrapalhar aí. Sim. É duas coisas. Uma é só como é que fala? É uma coisa para melhorar. Eu não fugiu a palavra aqui. Para melhorar mais. Adendo. Seria colocar aqui, Fabrício, bacana. Seria colocar aqui uma opção da mãozinha, né? Que dá para você clicar e mostrar que você quer falar, né? Aí fica até mais organizado. O pessoal que organiza esse bate-papo aqui ficaria melhor. Tem a opção da mãozinha. Segundo, você falou aí da questão do culto de Natal. Seria tipo assim, é errado ter um culto temático? Sim, porque não, o culto temático de Natal, como qualquer culto temático a respeito dos pais e do pastor, né, são cultos que ferem diretamente, né, não é uma ordem expressa, né, das escrituras, né. Esses cultos, né, passam a ser cultos de si mesmo, né, são cultos, são idólatras ali, né, que seguem ali um calendário litúrgico papista. Porque, tipo assim, é lógico que esse negócio de aniversário de pastor, essas coisas assim, fica muito antropocêntrica, né? Eu não concordo de jeito nenhum. Eu falo assim, o Mateus aí ficou em dúvida, mas não que o Natal, como é que eu explico isso? Não é questão temática o Natal, porque o Natal e a Páscoa, eu entendi que são datas papistas, porém são celebrações, né? Celebrações cristãs do nascimento e a ressurreição de Cristo, entendeu? Mas dentro da própria visão cristã, né, a Páscoa, para nós, né, ela é comemorada toda vez que nós ceiamos, né, toda vez que nós lembramos da morte de Cristo, né, nós estamos comemorando a Páscoa, né. Então seria necessário ali fazer um culto temático da Páscoa no ano, por exemplo, já que nós fazemos isso toda vez que nós ceiamos. Não, a Páscoa eu entendi, isso é perfeitamente entendível. A questão é o Natal, entendeu? Porque é uma celebração. Não entendi a questão da Páscoa, mas o Natal é a celebração do nascimento de Jesus, entendeu? É lógico, não tem uma data, ninguém sabe. Mas é uma celebração, entendeu? Eu só queria entender essa parte. Sim, justamente pelo fato, né, de ser uma data desconhecida, né, de não ser uma data, de não ser nada revelado, né, de que a Escritura não ordena nada a respeito disso, né, por isso que fere, né, o princípio regulador do culto, né. A ceia, ela é expressa ali, né, a ceia, o batismo, eles são expressos diretamente da Bíblia. O culto de Natal não é um culto diretamente expresso, então ele fere, né, esse princípio regulador do culto. Entendi. Aí igual o Mateus aí perguntou, que aí os cultos temáticos você pode encaixar um monte, né? Culto da família, culto de missões. Tem gente que fala culto, sei lá, tem um monte de coisa, culto disso, culto daquilo. Hoje vai ter um tema, vai ter uma coisa específica, vai voltar mais para isso. Então, Ailton, isso também seria, na visão puritana, um equívoco total da igreja? Sim, com certeza. Todos esses tipos de cultos, né, que são os cultos temáticos, né, eles são rejeitados. Eles não devem ocupar, né,
o culto público, porque eles tiram, né, a atenção, né, de quem merece, né, de quem merece o louvor, de quem merece o culto que é Deus, né? Então esses cultos eles passam a ocupar, né, o lugar de Deus. Só um adendo, né, aproveitando aí para usar a palavra que o Fabrício lembrou, né? Só um adendo com relação ao Natal, justamente pela visão do princípio regulador do culto, né? Os puritanos eles foram bem ferrenhos com relação ao Natal. Tanto é que, desde a reforma na Escócia, lá com o John Knox, passando pelos puritanos escoceses, o Natal só foi celebrado depois de 1900. Então, desde 1560 por aí, 1570, até depois de 1900, é que a Escócia tomou o Natal para ser comemorado, né, para ser celebrado depois de centenas de anos, baseado nessa tradição que eles criam do princípio regulador do culto e que eles rejeitavam a ideia do Natal, né? Na Inglaterra foi a mesma coisa. Aos poucos, puritanos foram criando algumas leis que foi dificultando o Natal até que, por fim, eles conseguiram rejeitar de um todo, né? Claro que lá na frente voltou de novo, mas a ideia é para mostrar que os puritanos, eles entendiam o princípio regulador do culto como uma forma de rejeitar qualquer tipo de culto temático que não seja sugerido pelas escrituras, né? As escrituras não sugeriram um culto para todo aquele culto falar acerca de Jesus em uma data específica, em um momento específico, né? Ela não sugeriu isso. Então a ideia é, você pode pregar, por exemplo, você está pregando sequencialmente, e aí você está pregando Mateus 1, Mateus 2, aí você vai pregar sobre o nascimento de Cristo, da mesma forma lá nos livros que falam sobre esse assunto. Agora, separar um culto específico, temático, os puritanos não seriam de acordo, né? Porque esse tipo de momento não foi sugerido pelas escrituras. O mesmo vale para os cultos, como os cultos de jovens, culto de missões, porque meio que eles vão parcelando o culto, né? Eles vão pegando um culto que desde o Velho Testamento ao Novo Testamento tem um único objetivo de glorificar a Deus, e eles vão parcelando. Por exemplo, o culto de jovem, ele já não tende a ser um culto congregacional como deveria ser. Tanto é que a maioria das palavras é voltada para os jovens e tudo isso, né? A mesma coisa acontece com o culto de missões. Então, por conta dessa visão deles, de que as escrituras não sugerem temas para o culto, porque o único tema exclusivo do culto é o próprio Deus, e a sequência ou a exposição das escrituras de forma direta, então eles não criam que seria correto celebrar esse tipo de coisa dentro do culto, né, no momento de culto público. Só para ficar um adendo, né? Ô irmão, você falando aí, eu lembrei. Então, assim, a presbiteriana, que é uma igreja séria que a gente tem, vou colocar assim, uma referência, tá perdendo isso aos poucos. Eu tenho visto muito, cultos temáticos, tá? Inclusive o culto de jovem tá bem frequente aí, pelo que eu tenho visto. Então, assim, a referência que a gente tinha com a presbiteriana, assim, mais voltada, né, à Bíblia cêntrica, pelo menos ao meu ver, até onde eu tenho visto, a gente não está tendo tanta referência assim, não. De fato. Depois eu vou mandar lá no grupo para os irmãos. Tem um e-book na Amazon, ele parece que chama Por que os presbiterianos eles não celebram, não comemoram o Dia Santo, né? Infelizmente, realmente tem se perdido essa confessionalidade ao longo do tempo, né? E isso é triste. Então, só para seguir aqui no terceiro argumento, né, que envolve o princípio regulador do culto, né? Os puritanos extraíram das escrituras, foi que se os homens, né, que são criaturas pecadoras, né, eles tivessem de acrescentar ao culto qualquer elemento, qualquer elemento que não for ordenado por Deus, eles estariam, por meio dessa atitude, né, questionando a sabedoria do próprio Deus, né, e a plena suficiência das escrituras, né. E lá em 2 Timóteo 3,16, né, diz, né, que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e útil para ensino, né, já que a escritura ela é suficiente, né, para dizer ao homem o que deve, o que não deve fazer, né,
isso tira qualquer autonomia dele, né? E o homem se julgar capaz de acrescentar algo ao culto, né, é dizer que ele é mais sábio, né, que o próprio Deus. E o quarto argumento, né, é que a Bíblia, né, ela condena todo o culto, né, que não foi ordenado por Deus, né? Então que Deus, né, ele possa abrir os nossos olhos para essa realidade, né, e oferecer a Ele, né, um culto, né, conforme Ele nos ordena. Então, agora, né, nós passamos, né, para o livro, né, nós entramos agora no livro propriamente dito, né, capítulo 7, onde nós vamos tá falando aí, né, sobre como os puritanos, né, eles simplificaram o culto público, né. Na outra aula, né, a gente deu bastante ali no papel, né, da congregação, né, dos leigos ali na igreja, né, e hoje a gente vai estar falando aí, né, como era de fato, né, o culto puritano, né, da primazia que a palavra tinha, né, da comunhão, né, dos irmãos, né, dentro da igreja vizinha. Então, ao contrário, né, de todo aquele culto extravagante, né, católico anglicano, né, o culto puritano, ele visava, né, eliminar, né, todas essas coisas, né, fazendo com que o culto ele fosse o mais simples, né, possível, né, que toda a atenção ela ficasse somente naquilo que era essencial, né, fugindo assim, né, de toda a confusão, né. Então era um culto, né, com ordem, né, e decência, né. Então quando a gente via, né, que é o princípio regulador do culto, né, a gente vai entendendo, né, toda a dinâmica de um culto puritano, né. E o culto ele era para edificação mútua dos crentes, né. E como era esse culto, né, coletivo, né, era um culto bem organizado, né, era um culto bem ordenado, né, e os puritanos, né, eles aderiram ali o diretório de culto, né, e nesse diretório de culto havia uma ordem, né, que o culto deveria ser seguido, né, e o Leland Rick, né, ele traz aqui essa ordem no livro, né, que o culto puritano ele é, né, por uma confissão de pecado, né, uma oração ao perdão, um salmo metrificado, fazia uma oração por inclinação, fazia uma leitura das escrituras, em seguida vinha o sermão, né, batismo e publicações de exclusões, a oração do Pai Nosso, né, e o credo apostólico ele era estado pelo ministro, cantavam mais um salmo métrico e havia ali a bênção, né, araônica ou a bênção apostólica. Então os puritanos, né, eles tinham um diretório, né, ali de culto, né, todo baseado ali nas escrituras. E o culto puritano ele restringia, né, qualquer tipo de cerimônia, né, ou ritual, fosse comparado com os católicos, né, e anglicanos, né, o culto puritano ele era um culto antiscerimonial. Tá dando para os irmãos pegarem? Amém, Ailton. Teve um irmão aí que perguntou, deixa eu ver aqui, sobre se eles usavam algum inário, né? Acho que tu vai gostar de responder essa pergunta, né? Não, na grande maioria, né, eles usavam os salmos, né, metrificados, né, eles faziam ali o uso do salmo, né, nas suas congregações, né. A gente vai ver, né, que eles abandonaram ali o uso, né, dos órgãos, né,
e a gente vai entender o porquê. Não é porque eles eram contra a arte musical nem nada, mas só para não serem associados ali aos católicos. Então eles usavam, né, um salmo metrificado, né, toda a congregação cantasse, né, já que com os católicos existia só músicos profissionais, né, e a congregação ela era excluída. Com os puritanos, a congregação ela é convidada, né, a participar do culto público a Deus, né. Então, seguindo, né, em alguma das cerimônias, né, que eram feitas dentro da igreja católica, né, e que os puritanos rejeitaram, né, era de se ajoelhar, né, para receber, né, a ceia. E um arcebispo anglicano, ele disse que não há religião onde não há cerimônias, né, e Richard Green, né, esse puritano, ele devolve dizendo que quanto mais cerimônia, menos verdade, né? Quanto mais você enche o culto de besteiras, né, mais longe se está, né, da verdade, né? Então, quanto mais se insere essas coisas no culto, né, as coisas que não são ordenadas, né, mais longe da verdade, né, as pessoas elas ficam, né? Então, os puritanos eles também foram deixando as vestes, né, clericais, né, que desagradavam, né, e tamanha era a raiva, né, que eles tinham dessas coisas, né, que o Leland Rick, né, ele registra, né, um fato bastante engraçado, né, sobre isso, né, que um puritano, né, ele chegou a treinar o seu cachorro de estimação para pular e abocanhar, né, os bonés quadrados das cabeças dos clérigos, né, tamanha era a raiva que eles tinham, né, dessas roupas clericais, né. Então, outro fato também, né, que os puritanos eles substituíram, né, do calendário, né, os dias santos e sagrados que os católicos e os anglicanos subscrevem, né, e guardam, né, e eles substituem por culto. Então, Richard Green ele vai dizer que nosso dia de Páscoa, nosso dia de Ascensão, nosso domingo de Pentecostes é todo o dia do Senhor. Nós não precisamos de datas específicas, né? Todo domingo é dia do Senhor para nós. Então, enquanto a Igreja Católica, né, tinha datas específicas, né, para os puritanos era todo domingo o dia do Senhor. E em terceiro, né, lugar, né, quanto à simplificação, né, estava a arquitetura e a mobília da igreja também, né. Eles tiraram ali as imagens, né, as estátuas das igrejas, e eles começam a substituir, né, os altares de pedras por mesas, né, de comunhão, né, essa mesa de comunhão, né, a mesa da ceia, né, onde fica ali posto o pão, posto o vinho, né. O salão agora era um salão único, não era aquele salão cheio de divisórias, e era um salão retangular, né, no modelo de um grande galpão, né, e todos ficavam juntos ali no culto, né, todos prestavam cultos juntos, né, e as paredes eram pintadas, né, de branco, né, ao contrário que a gente vê hoje, né, parede preta, parede verde, tudo tira atenção, né, ali, né, não é a palavra que se atenção, né, dos ouvintes, né, mas a arquitetura da igreja em si. Então, os únicos objetos, né, físicos, né, que atraíam os olhares das pessoas, né, que entravam na igreja puritana, seria um púlpito, né, com a escada espiral, né, que levava, né, até esse púlpito, e uma Bíblia que ficava ali na almofada, né, e a mesa da comunhão que ficava ali abaixo, né, e uma fonte de batismo
que era quase imperceptível, quase não se notava. Era isso, a essência ali do culto puritano. E a gente até mandou, eu e o Felipe, nós mandamos a foto lá no grupo, né? A respeito como que era esse púlpito da igreja puritana, né? Então nós vemos que o culto puritano, né, era algo simples, né? A igreja puritana era algo simples. Então esse visual simples, né, ele mostrava uma aversão, né, aos ídolos e a intromissão humana entre Deus e as pessoas, né? O culto não é entre Deus, né, e as imagens, né, toda aquela pompa, né? O culto é entre Deus e as pessoas, né? Assim as pessoas elas ficam mais próximas, né? Porque elas não têm distrações, né? Não há nada que as distraia. Então, e isso é um sinal, né, de humildade diante de Deus, né, e diante da sua palavra, né. E é uma lembrança, né, daquilo que nós também, né, falamos na aula passada, né, que Deus ele não está limitado a templos, né, instituições, né, e nem pode ser limitado a concepções humanas, né. Deus ele não está limitado a grandes igrejas, a megas igrejas. Deus ele recebe, né, o louvor, né, ele recebe a adoração a quais estão prescritas, né, nas suas sagradas escrituras, né, e os puritanos eles procuraram, né, subscrever, né, isso. Então a comunhão dos irmãos, né, que culminava nesse culto público era uma extensão do culto doméstico, né, do culto familiar, né. Então o culto público dos crentes, né, era uma reunião espiritual, né, de uma família com seu Pai celeste, né. Tudo aquilo que eles faziam em suas casas, né, em suas reuniões domésticas, né, elas culminavam, né, no culto público, né, em que todos eles se juntavam, né, para adorar a Deus, né. Então o culto simples, né, ele também é uma forma de beleza, né? Não precisa ser necessariamente cheio de ornamentos e de pompas, né? Como a igreja católica, né? E a igreja anglicana, né, faz, né? Então, para encerrar, né? Essa questão da simplificação, né? Uma autoridade, né? Em arquitetura, ele escreveu o seguinte sobre as igrejas puritanas, né? Limpas, bem iluminadas, concentravam-se no essencial do culto puritano, o ouvir da palavra de Deus sem distrações, né? E também tem a questão da simplificação, né, da música, né, que os puritanos, né, fizeram, né, que eles eliminaram ali, né, as composições complexas, né, o canto em latim ele foi tirado, né, foi removido, né, os músicos profissionais, né, e agora a congregação ela faz parte, né, do canto, né, agora a congregação ela pode louvar, né. Então os puritanos eles removeram também os órgãos, né, musicais da igreja, né, e como eu disse eles não eram contra a arte musical, né, portanto que eles mantêm esses órgãos em suas casas, mas só para não serem associados, né, ao culto católico, ao culto anglicano, que estava bem presente ali, estava bem impregnado ali, naquele contexto que eles viviam, né, eles decidiram, né, se desligar, né, dessa imagem, né. Então o contexto da remoção era esse, né, para que não se houvesse essa confusão, né, e também para que não fosse, né, tirada a atenção do culto. Os puritanos eles também, né, eles simplificaram os sacramentos, né, de 7 da igreja católica, né, que a igreja católica adota, né, agora eles passam a ser somente 2, né, dos quais nós conhecemos, né, muito bem, que é a ceia e o batismo, né, e os 7 sacramentos da igreja católica, presente no seu catecismo,
são o seguinte: os 7 sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo, que são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Então, os puritanos reduzem, né, de 7 para 2, né? E os sacramentos, na visão puritana, eles são sinais e selo da graça salvífica de Deus, né? Então, a simplificação do culto puritano, né, ela tem objetivos bem específicos, né, bem claros, e Richard Baxter nos dá uma definição bem clara desses objetivos, né, que é a honra de Deus, a edificação dos crentes, a comunicação aos outros de conhecimento espiritual, santidade e prazer, e o aumento do próprio reino de Deus no mundo. Esse era o objetivo, né, do culto puritano. Agora, passando, né, para a primazia da palavra, quem tem alguma coisa para acrescentar? Ailton, o Fabrício fez uma pergunta aqui muito boa, né? Ele perguntou o seguinte: os puritanos tinham uma salinha para onde eles levavam a criança para que elas não atrapalhassem o andamento do culto? Se eles tinham, né, as salinhas? Eu creio que não, né? Até pelo que a gente estudou, né, pelo que a gente viu a respeito do culto familiar, né, em que eles eram educados ali na doutrina, né, e não havia essa distinção, né, de culto infantil, né, em que as crianças elas eram separadas do culto, né, elas eram ensinadas desde muito cedo, né, na doutrina, né, a participar, né, ali da exposição da palavra. Tanto que existe até, né, essa discussão hoje em dia a respeito da pedocomunhão, né. Se as crianças elas recebem ali o sacramento do batismo, elas poderiam, né, participar, né, do culto solene. Então, eu creio que ali naquela aula, o discurso ali dos puritanos, havia essa separação, né. Não havia essa divisão, né? Até pelo que eles faziam dentro de suas casas, né? Pelo incentivo que eles faziam das crianças aprenderem o evangelho desde muito cedo. Quer comentar, Felipe? Amém. É um tema muito bom, né? Sem dúvida, os puritanos eles realmente não concordavam, pelo que o Ailton comentou aí, né? O fato deles crer que o culto ele precisa ser congregacional, não poderia ter essas divisões, né, na hora do culto. E aí, para citar texto, eles citavam bastante, né? Tem desde Êxodo, quando o faraó pergunta para Moisés quem é que Moisés quer que saia para servir a Deus no deserto, né, para cultuar. E Moisés responde dizendo que a todos, tanto os homens, mulheres, tanto velhos como crianças. Aí tem outros textos como Joel, quando Deus diz que quer que todo o povo esteja diante dele em solenidade, né, inclusive as crianças que mamam. E eles também citavam o Novo Testamento, né? Como, acho que tem até um comentário do Matthew Henry, naquele texto de Mateus, quando Jesus está no templo e as crianças começam a correr cantando, né? Dizendo que ele era o Messias, e os fariseus pedem para repreender. E Jesus diz que não, pelo contrário, ele cita um salmo dizendo que é da boca das crianças e das que mamam que sai o perfeito louvor. Então eles acreditavam sim que a criança ela precisa estar dentro do culto público, né? Eu não me lembro se a gente comentou, acho que o Ailton comentou sobre quando ele foi tratado da educação de crianças, né? Acerca de que uma das formas de ensinar crianças que os puritanos usavam era por meio do exemplo, né? E é justamente tanto o exemplo dentro do culto doméstico, como exemplo no culto público, né? Tem muita gente que diz o seguinte: não, mas criança não vai entender a pregação, recém-nascido, um bebê, ou então uma criança de 1, 2, 3 anos, não vai entender a pregação. Mas só que o momento de culto não é simplesmente para eles entenderem a pregação, claro que isso também, mas o fato deles aprenderem com a congregação a como reverenciar o momento da pregação. Então as crianças aprendem no culto público a forma de ouvir um sermão olhando o exemplo da congregação ao ouvir ali o ministro pregando, né? Então, sem dúvida, como o Ailton bem falou aí, as crianças eram participantes do culto público, né?
Até porque, como eu havia dito, né, o culto público ele era uma extensão, né, do culto doméstico, né? Então, se é uma extensão, né, as crianças participavam ali com suas famílias, né, automaticamente elas deveriam participar ali, né, com toda a congregação. Então, seguindo aqui, né, falando a respeito da primazia da palavra, que os puritanos também ali, né, deram bastante ênfase, né, e a reforma protestante também, né, e então o movimento puritano ele sempre apoiou, né, uma piedade que fosse baseada na Bíblia, né, e qualquer piedade que não esteja fundamentada nas Escrituras é uma piedade falsa, né, da Bíblia, né, que vem a convicção, né, que nós encontramos Deus diretamente, é a partir dela, né, que nós recebemos a revelação de Cristo. Né. Isso, né, está em consonância, né, com a primazia, né, que as Sagradas Escrituras devem exercer sobre nós, né. Então, os atos, né, que os puritanos estavam a respeito do culto era o ler a Bíblia, né, meditar no seu significado, ouvir sermões e conversar, né, com outros, né. Nós vimos no passado, né, que eles incentivavam os membros a fazerem isso, né, a discutirem, né, sobre o sermão, discutir sobre o que foi pregado, né. Então eles incentivavam isso, né, eles não eram pessoas inquestionáveis, né. Então, como a palavra, né, tinha essa primazia para os puritanos, né, aqui, né, fica o contexto, né, o pano de fundo do porquê eles fizeram da leitura, né, e da exposição da Escritura o evento principal, né, dentro do deveria, né, surpreender, né, a Bíblia como centro, né, do culto, né. Mas infelizmente não tem acontecido hoje em dia, né, que a pregação ela cada vez mais ela vai perdendo o seu espaço, né, cada vez mais ela vai perdendo seu destaque, né, no culto público, né. Os puritanos é totalmente oposto, né, eles deram ênfase, né, a palavra ela ocupava um lugar central no culto. E tamanha era essa devoção, né, que eles tinham pela palavra, né, que eles basicamente consideravam como um sacramento verbal, né? Havia o sacramento da ceia e do batismo, né? E eles basicamente consideravam a palavra como um sacramento verbal, né? Já que um sacramento, né, ele é um meio de graça, né, no qual o crente ele encontra a presença real de Deus, né, de uma maneira singularmente poderosa, né? Então, quando o crente ele está recebendo a palavra, né, exposta ali pelo ministro, né, ele está sendo alimentado espiritualmente, né? Então, a palavra ela é um meio de graça, né? E os crentes, né, eles são alimentados na exposição do evangelho, né? E quando o ministro ele é fiel ao texto bíblico, ele é fiel na sua exposição, né, ele age como profeta, né, que está falando em nome de Deus, né? E no culto dos puritanos, né, a palavra tornar-se carne, não à vista, como em imagens, não ao paladar, como no pão e no vinho, não ao olfato, como nos vapores de incenso, mas a audição habita entre nós. Pregar é um sacramento, né? Então, quando o ministro prega, né, essa palavra, né, ela penetra, né, em nossos corações, né, ela nos alimenta espiritualmente. E outra questão, né, é que o culto simples dos puritanos, né, ele não deixava de ser belo, né. Todo cenário simplificado ali, ele representava algo, né. Por exemplo, a palavra ela se sobressaía no culto puritano, e todo culto puritano ele era baseado na Bíblia. Então, mesmo no culto simplificado, né, a Bíblia, né, ela tinha a sua primazia, né.
E como no culto católico anglicano, né, era um recheado de imagens, né, e de símbolos visíveis, né, que tiravam o foco principal do culto, né, os puritanos, eles inseriram esses símbolos nos próprios sermões, né, e a razão principal, né, porque os puritanos tornaram o sermão a parte principal do culto, era a paixão, né, que eles tinham pela verdade doutrinária, né. E isso ganha, né, uma importância maior justamente por eles viverem numa época de revolução religiosa, né, e de controvérsias doutrinárias, né. A palavra, o ensino era um meio para se proteger as pessoas leigas, né, para que fossem instruídas, né, no verdadeiro ensino, né. Então, sendo bombardeados ali por todos os lados, né, com doutrinas, né, totalmente erradas, totalmente contrárias ao Evangelho, a exposição da palavra era um meio de proteger as pessoas comuns, né, dos falsos profetas e dos lobos, né, que atacavam a igreja, né. Então, o ponto alto, né, do culto puritano, né, ele foi alcançado com o sermão, né. E os puritanos, eles tinham uma maneira, né, de manter o culto, né, criativo e novo, né, e quando nós falamos aqui de um culto criativo, né, e de um culto novo, né, não tem nada a ver, né, com inserir coisas novas, né, no culto cristão, né, não tem nada a ver, né, com fazer um culto de jovens, né, para animar as pessoas, né. A gente vai entender que esse conceito de culto criativo e novo é totalmente oposto a isso, né. O culto criativo, né, ele era uma tentativa de preservar o culto para não cair, né, numa rotina, né, não se tornar, né, cheio de repetições, como era na igreja católica, né, como era na igreja anglicana, né, onde os ministros, eles basicamente, né, eles só viviam repetindo, né, as rezas, né, as suas orações eram todas já prescritas, né, eles tinham ali uma cartilha a seguir, né, e os puritanos, né, eles não adotaram, né, essa cartilha, né. Então eles não repetiam, né, as mesmas palavras a cada semana, né, no culto de domingo, né. Os puritanos, eles faziam suas próprias orações, né, suas orações, né, tinham ali suas próprias palavras, né, e era de acordo com o momento, era de acordo com a necessidade, né, não era algo engessado, algo mecânico. Também quando eles traziam seus sermões, eram sermões novos, né, tanto que muitos deles, né, pregavam, né, a Bíblia expositivamente, né, seguiam a ordem, né, então sempre tinha algo novo no sermão, né, para que se prendesse a atenção das pessoas, né. Em uma missa católica, né, não havia isso. Isso era manter, né, o culto criativo e novo. Não era um culto repetitivo, sempre com as mesmas palavras, né. Então os puritanos, né, eles também prezavam, né, por manter, né, essa espontaneidade ali no culto público. Eles protegiam, né, os direitos, né, dos pregadores, né, escolher o tópico de qual eles iriam pregar, né, para que isso fosse adequado tanto à necessidade da congregação local, né, e assim também movidos pelo Espírito Santo, em vez de homilias, né, que fossem impressas, né, prescritas num livro de culto. Então, quando eles davam, né, essa oportunidade, né, os ministros eles tinham a liberdade, né, de saber qual sermão iria preparar, de qual sermão iria pegar, né. Não era algo que já vinha do Estado, né, que o Estado escolhia, que o Estado decidia, que o
o bispo iria pregar, né? Com os puritanos existia essa liberdade do pregador, né? Então, o ministro que ficava carregado de preparar o sermão, né? Ele não recebia de bandeja, né? Então, quando citado que eles eram movidos pelo Espírito Santo, né? Não era como se eles chegassem na frente ali da congregação, né? E pregasse sem qualquer devido preparo, né? Como muitos fazem também, dizem que receberam do Espírito e pregam sem nenhum preparo, né? Os puritanos não, os puritanos eram homens, né, que se debruçavam ali no estudo, né? Jonathan Edwards, que era um herdeiro ali, né, da doutrina puritana, ele ficava ali 8 horas por dia, né, ali preparando os seus sermões, né. Eles se preparavam, né, para essa tarefa, né. Constantemente eles falavam, né, que o sermão ele deve ser pregado primeiramente, né, para eles mesmos, né. Então, aqueles que levam sermões, né, em suas igrejas, né, primeiramente devem pregar para si mesmos, né, para depois levar, né, para os irmãos. Né. Então, eles também, né, não se agradavam de orações restritas, né, que eram lidas de um livro de oração, né, que era o livro de oração comum da igreja anglicana, né, e eles não consideravam, né, essas orações fixas como orações ilegais, né, mas eles estimavam mais a oração que fosse espontânea, né, essas orações eram de acordo com as necessidades, né, eram de acordo com as ocasiões especiais, né, específicas, né, não era algo mecânico, não era algo engessado, né, eles deixavam, né, o Espírito Santo direcioná-los. Então, para os puritanos, né, orar a partir de um livro de oração, né, era equivalente a saudar membros da família à mesa do café, né, lendo as saudações de um livro. É como se você se dirigisse, né, à sua família já com o roteiro pronto, né, e eles abominavam essa ideia, né? Então, quando você segue essa cartilha, né, perde essa relação íntima que nós devemos ter, né, com a família da fé, né? Seguir uma cartilha para eles é o mesmo que estivesse os aprisionando, né, os confinando, né? Isso fazia, né, com que se perdesse a liberdade. Então, os puritanos eles foram bem, né, criativos ali nos seus atos de culto, né, fora do prédio da igreja, né. E lembrando que o culto, né, ele não está ligado a um lugar, né. E uma dessas práticas que os puritanos desenvolveram, né, as práticas criativas, né, são os devocionais, né, diários e particulares, né. E devocional era sinônimo, né, de puritanismo, né. E todo dia, né, o irmão Felipe manda lá um devocional puritano lá no grupo, né. Devocional e puritanismo é basicamente sinônimos. Então os puritanos eles encorajavam, né, esse culto particular, né. Ele estimulava a criatividade no culto em seus lares. Os cultos eram familiares, né, outros vizinhos, né, se incluíam amigos, né, e o culto familiar ele ficou conhecido, né, como uma marca, né, do puritanismo, né. O culto doméstico, né, é uma marca do puritanismo. William Perkins dizia que nós devemos recordar, falar ele falava da família como uma pequena igreja. Então, o que acontecia na família influenciava na sociedade, né? Por isso a importância, né, do culto doméstico, né? O que a criança ela aprende ali no culto doméstico, né? Ela vai levar lá para a sociedade, né? Ela vai levar para a igreja, né? Uma pequena família, né? Uma pequena igreja, né? E
a igreja ela deve influenciar na sociedade. Irmão Felipe, vai querer falar do domingo agora? Amém, pode ser. Dá certo. Okay. Amém, irmãos? Então, depois desses tópicos, né, que o irmão Ailton comentou, o tópico seguinte do livro, que o Leland Rick coloca, é acerca do domingo puritano, né? Com certeza você já deve saber que os puritanos, eles criam bastante no dia do Senhor, ou domingo, né? A guarda de um dia na semana. Então, isso é tão característico dos puritanos que houve basicamente uma época que ser puritano, alguém que era taxado de puritano, era alguém que guardava o dia do Senhor, alguém que guardava o domingo, né? E eles viam isso como uma parte essencial do culto público a Deus, do que é ser igreja, né? Lembrando que o dia do Senhor, o domingo puritano, é um tópico enorme, né? Grande. E o Leland Rick, ele meio que só menciona como um apêndice ali sobre a questão da visão puritana de igreja e de culto. Então não tem como falar tudo aqui, ou é só um tópico, né, que o irmão Ailton pediu para mim comentar. Então nós vamos apenas pincelar um pouco sobre o que era o culto puritano na visão deles do domingo como dia do Senhor, tá? Então, como eu comentei, ser puritano era basicamente guardar o domingo. E nós temos um exemplo do Richard Baxter. O Richard Baxter dizia que na família dele, quando ele tinha uns 15, 14 anos, o pai dele e a família dele eram taxados de puritano de uma forma pejorativa, porque no domingo, enquanto as pessoas curtiam, jogavam, iam para o teatro, né, brincavam por aí, eles guardavam o domingo para o Senhor, para o culto público, para a leitura bíblica, o culto doméstico, fazer o bem, essas coisas. Então, o Richard Baxter, ele comentava ali que ele era taxado de puritano. Seu pai, né, ele lembrava que o pai dele era taxado de puritano. Isso é interessante porque quando o Richard Baxter, ele nasceu em 1615, se eu não me engano. 1615, 1616. Então, quando ele tinha 15 anos, ele era 1630, né? Então, olha aí o período que durou aí esse termo pejorativo e a característica dos puritanos com relação ao domingo. O que aconteceu? A maioria das pessoas eram contra o domingo, de fato, puritano. E naquela época, o domingo não era como o dia de hoje, né? Aqui no Brasil, por exemplo, é claro que é difícil encontrar as pessoas que guardem o domingo, mas é muito comum a maioria dos empregos folgarem no domingo. Não é muito comum isso? O comércio, às vezes, funciona de segunda a sábado, e é muito comum a maioria dos empregos no domingo fecharem, né? Na Inglaterra, nem isso acontecia. O comércio era aberto no domingo. As pessoas trabalhavam no domingo, tinham seu momento de recreação e tudo isso no domingo como dia comum, como dia normal. Os puritanos tinham uma base teológica que faziam com que eles rejeitassem essa ideia, né? Então, desde 1595, por aí, quando o primeiro tratado puritano oficial foi lançado realmente, né? Apesar de alguns tratados particulares rodarem, mas o primeiro tratado oficial mesmo já foi em 1695, por aí. Depois disso, os puritanos batalharam pesado pela guarda do domingo como dia do Senhor. O rei James foi contra isso, né? 1618, 1619, ele lançou o Livro dos Esportes, que disse que o pessoal podia aproveitar o domingo, não tinha problema, que a igreja anglicana não ia ser contra, né, a igreja nacional. Os puritanos não gostavam, os puritanos leigos também não gostavam, e aí houve uma luta ferrenha, teológica, né, no púlpito, escrevendo tratados, escrevendo livros, pregando sobre o assunto, até que finalmente, quando eles chegaram no poder, acho que em 1649, eles oficializaram o domingo como dia do Senhor e proibiram qualquer tipo de recreação no domingo. Fecharam teatros, fecharam comércio, fecharam bem muita coisa, isso em 1649. O interessante é que o imaginário popular se acostumou com a visão puritana do domingo, né? Eles se acostumaram com essa lei. Então, quando o governo se levantou novamente com Charles II, e depois ali com aquele movimento nada puritano, pelo contrário, contra os puritanos, eles, em 1677 por aí, eles afirmaram o domingo puritano, né? Mesmo sendo contra os puritanos, eles disseram, não, é uma boa ideia o domingo, né? Guardar um dia em 7, tanto para o culto público, como para fechar o comércio. E aí ficou. A sociedade mundana, ímpia, né? Se acostumou com esse tipo de trabalho, inclusive alguns chegaram a defender, não com base teológica, mas com base civil,
para proteger o empregado do empregador, né? O empregador queria que ele trabalhasse todo dia, agora não mais. Agora no domingo é um dia de descanso. Baxter até comentou que isso fazia bem à sociedade. Teve muitas pessoas políticas de Londres que não eram puritanos, que concordaram com isso, e então ficou. Hoje em dia é bem comum, né, o domingo ser um dia que, mesmo que você não seja um cristão religioso que guarde o domingo, é um dia que de alguma forma você descansa do seu trabalho, tá? Agora, por que os puritanos criam nisso? Os puritanos criam por diversas razões. Quando eles veem lá em Gênesis capítulo 2, que fala que Deus, ele descansou no sétimo dia, né? E a palavra descansar ali não é uma palavra que signifique que Deus estava cansado, sobrecarregado e resolveu descansar, não. A palavra que os puritanos entendiam é que Deus, ele parou a sua obra, o seu trabalho, que ele trabalhou nesses 6 dias, e ele contemplou a sua obra com prazer. Ele viu que era muito bom. Então ele abençoou o sétimo dia como o dia onde era para findar o trabalho, para contemplar de uma forma gloriosa, de uma forma religiosa, né? O Richard Baxter até comentou que o trabalho dos 6 dias cansa o nosso corpo, mas o sétimo dia, ou o dia do Senhor, é o dia onde você pode usar a sua mente, né? O seu corpo pode descansar, mas a sua mente pode contemplar ali de forma mais espiritual a glória de Deus, meditar melhor nas escrituras e tudo isso, tá? Então eles criam que ali o sétimo dia, antes mesmo da lei de Moisés, antes mesmo de algo religioso ser institucionado ali, o próprio Deus já deu ali a entender que esse dia era para ser um dia de descanso, para guardá-lo para o Senhor. E aí os puritanos apelavam para a consciência, né? Eles criam que toda lei moral não precisa necessariamente de uma lei escrita, porque Deus escreveu a lei no nosso coração, né? Então eles argumentavam que em qualquer religião, não importa se é cristã, não importa de qual lugar seja, em qualquer religião, existe uma consciência no homem para que algum momento específico seja tirado para a religiosidade, entendeu? Então não importa se o cara é cristão, se o cara é de qualquer outro tipo de lugar, qualquer lugar do mundo, na sua cultura, eles reconhecem, pela alguma lei no coração deles, que é necessário dedicar um momento específico para adorar o seu Deus, para adorar aquilo que eles zelam na sua religião. Aí vem a questão, né? De onde vem isso? De onde vem essa visão de que é necessário separar? Por que não no momento do trabalho? Por que não no momento dentro de casa? Por que é necessário separar um momento específico? E os puritanos respondiam que isso fazia parte da lei no coração do homem, tá? Aí vem a grande pergunta. Se nós temos esse senso de que é necessário separar um momento para estar com Deus, para cultuar a Deus com o seu povo, quando será isso? Quem se levanta para dizer esse é o dia para cultuar a Deus? Qual é o homem que se põe de pé para dizer que você sente isso, você está percebendo que você precisa se juntar com o povo de Deus para cantar, para ouvir a sua palavra? Mas quando é? Quem é que vai ditar isso? Aí os puritanos de Gênesis 2 iam para Êxodo capítulo 20. E lá em Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos, os puritanos criam que aqueles 10 mandamentos, eles eram mandamentos morais, não simplesmente cerimoniais, né? E tanto que Deus, ele escreveu na tábua de pedra, dando a entender que eles eram mandamentos que irão permanecer para o povo de Deus, né? Então eles criam que ali em Êxodo 20, quando Deus, ele vai instituir o dia de descanso, né? Ele fala, lembra-te de como Deus criou, lembra-te do dia da criação, dando a entender que aquela lei foi baseada no próprio ato de Deus, quando Deus criou o mundo e separou um dia para contemplação. Então, Deus já tinha em vista que o seu povo deveria guardar um dia entre 7 para adoração, para descansar do seu trabalho, para descansar do seu ofício, para dedicar esse dia ao Senhor. Então, eles usavam o Êxodo 20 como um princípio que ficou, tá? E lembre-se, ele está falando de princípio, né? A grande pergunta aí, inclusive até o irmão comentou aqui, deixa eu ver aqui. Teve alguém que comentou acerca do sétimo dia, né? O sétimo dia é o sábado. Pronto, os puritanos diriam o seguinte, que o dia de descanso, ele não é um dia necessariamente entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas ele é um dia em 7, tá? Então, em 7 você tem um dia que Deus seleciona para ser o dia de descanso. Tanto é que lá em Êxodo, Jonathan até vai comentar, parece que depois que os israelitas ficaram ali
sendo escravos do Egito, eles perderam o calendário. Quando é o primeiro dia? Quando é o segundo? Então foi necessário em Êxodo 16, Deus chegar para o povo, chegar para Moisés e dizer, ó, amanhã é o dia de descanso. Então é Deus que organiza o calendário do povo. O povo não sabia mais qual era o dia primeiro, segundo, terceiro. Então, em Êxodo 16, Deus é quem chega para o povo, antes mesmo de Êxodo 20, e ele fala, ó, amanhã é o dia de descanso. É o sétimo dia que deve ser guardado. Em Êxodo 20, isso é institucionalizado, tá? E como isso passa para o Novo Testamento? Passa para o Novo Testamento quando os puritanos acreditavam, primeiro, que é necessário guardar um dia em 7, isso não é por causa da lei de Moisés, isso é desde a criação, mas o sétimo dia muda para o primeiro dia, porque ali, no sétimo dia, quando Deus, ele, por princípio, apontava para a criação, e Deus era adorado como Criador no sétimo dia, no Novo Testamento, com a ressurreição de Cristo e a nova criação, Deus passa a ser adorado no primeiro dia da semana, e não mais no sétimo, tá? Então, isso eles usavam vários textos do Velho Testamento, vou citar só 2. Salmo 118, quando vai dizer que Cristo é a pedra angular, né? Quando é um salmo messiânico, e vai dizer que Cristo é a pedra angular, e ele vai tratar da ressurreição, do dia da salvação. Aí tem um texto que vai dizer, este é o dia que o Senhor fez, alegremos e regozijemos-nos nele. Então eles pegavam esse texto, né? Esse é o dia que o Senhor fez, o dia onde ele ia exaltar o seu filho na ressurreição, e era aquele dia que o povo deveria se alegrar. Quando isso aconteceu no Novo Testamento? No primeiro dia da semana, quando Cristo ressuscitou. Outro texto que eles citavam era o Salmo de número 110, que é o salmo mais citado no Novo Testamento. Se eu não me engano, o verso 3, quando vai dizer que o povo de Deus voluntariamente iriam se juntar para adorar a Deus no dia do seu poder, ou no dia que o seu poder é manifestado. Quando isso aconteceu no Novo Testamento? No dia da ressurreição de Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer em Romanos 1, que o poder, que Cristo foi manifestado, Filho de Deus, em poder, pelo Espírito no dia da sua ressurreição. Então, desde o Velho Testamento, os puritanos viam que o objetivo de Deus era mudar o dia de descanso para o dia do seu poder, para o dia da sua ressurreição, para o dia em que Cristo seria exaltado, tá? Então, no Novo Testamento, isso explica porque que a igreja, depois da ressurreição, para de se reunir no sábado para se reunir no primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, né? Então, eles vão apontar ali essa mudança, né? Entre o sábado e o domingo para guardar o primeiro dia do Senhor, tá? Então, era assim que eles viam o domingo, né? Essa é a base teológica. É claro que é muito mais profunda, é claro que é muito mais exegética, né? Mas é só um tópico que eu estou comentando, tá? Para me terminar, para falar sobre o dia do Senhor, né? Que é um dia onde você não trabalha, né? Pelo menos não deveria, né? Segundo a visão puritana. É um dia para você ler a Bíblia da forma como você não consegue nos outros dias. É um dia para você estudar a Bíblia como você não consegue nos outros dias. Você ter um tempo bom para poder orar, fazer o culto doméstico, né? Só não faz quem não quer, desculpa, não é tempo. Domingo você tem um tempo livre. Você pode se juntar com o povo de Deus para adorar o Senhor em comunhão. Então o dia de domingo passa a ser o melhor dia da semana, né? Um dia onde você deixa os seus trabalhos de lado para você se dedicar exclusivamente aos assuntos espirituais. Eu quero concluir fazendo uma citação do Matthew Henry, né? Sobre a beleza do dia do Senhor. E aí eu vou ler e aí eu vou concluir essa minha parte aí no estudo do Ailton. Matthew Henry, ele fala o seguinte, ó. O dia de descanso é uma sagrada e divina instituição, mas devemos recebê-lo e adotá-lo como um privilégio e um benefício, e não como uma tarefa ou uma carga enfadonha. Primeiro, Deus nunca planejou que o dia de descanso fosse uma imposição para nós. Por isso, não devemos transformá-lo em uma imposição. Segundo, Deus planejou para que fosse uma vantagem para nós. Por isso, devemos recebê-lo e aprimorá-lo. Ele teve considerações por nossos corpos, nossa instituição, para que possamos descansar. Ele teve muito mais consideração por nossas almas. Ele foi instituído como dia de descanso somente para ser um dia de atividade santa, um dia de comunhão com Deus, um dia de louvor e ação de graças. Assim, o descanso, depois das atividades seculares, é uma necessidade, a fim de podermos nos dedicar ao louvor e ação de graças, passando todo o tempo nessas atividades pública e particularmente. Vê-se aqui quão bom é o Senhor, a quem servimos,
porquanto a ele pertencem todas essas instituições que visam ao nosso benefício. Em outras palavras, o dia do Senhor puritano não era um dia enfadonho, chato, um dia obrigatório, né? Pelo contrário, é um dia de deleite, é o dia da feira da alma, como John Bunyan falava, né? Por que feira da alma? Porque quando você vai para a feira fazer o mercantil, você vai sabendo que vai trazer coisas para sua casa, né? Você vai feliz e pelo menos você traz feliz, né? Então, o dia de domingo para os puritanos era o dia da feira. É o dia que a sua alma pode orar mais, pode estudar mais, pode ler mais livros, pode ter mais comunhão com o corpo de Cristo. Então, é um dia para a sua alma descansar, para a sua alma ter mais comunhão com Deus. É um dia para você fazer o que você não pode fazer durante a semana, tá? Então, a visão de igreja e de culto puritano acerca do dia do Senhor, basicamente, né? Simplesmente uma base aí, era essa. Deus, ele ordena que um dia seja guardado para você ter mais comunhão, ter mais prazer, ter mais deleite, ter mais tempo para estar com ele. Em particular e com a igreja de Deus, tá? E esse dia é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo, o dia do seu poder. Amém? Eu sei que é um tópico que tem muitas perguntas, eu acho que merecia uma aula inteira, né? Algum dia aí uma live só sobre esse assunto. Mas como o Leland Higgins coloca como tópico, nós achamos melhor deixar também só como tópico, amém? Então, é isso aí. Amém, Ailton? Passo de volta aí a palavra para você. Amém, irmão. Muito bom, muito bom. Então, pegando toda essa simplificação do culto, né? O Felipe aí falou, né, da guarda do domingo, né, na visão puritana, né? Isso tudo culmina na comunhão dos crentes, né? E então, tudo que a gente já viu ali, né, que o tirar a ênfase da igreja, né, como instituição, né, que bispos, que papas, né, são cabeça da igreja, né, mostrava, né, que os puritanos, eles criam de fato que a igreja, ela é a comunhão dos santos, né, e essa era a realidade central da igreja, né. Então, a realidade da igreja é a comunhão dos crentes, né, que se ajuntam, né, para adorar ao Senhor, né. E um desses dias, né, que eles se reuniam, né, era ali no dia do domingo, né. Então, esse foco que a igreja é a comunhão dos crentes, né, mostra que os puritanos, eles definiram isso muito, muito bem, né. William James, ele disse que a igreja é como uma sociedade de crentes reunidos num laço especial para o exercício contínuo da comunhão dos santos entre si. Então, devido a essa comunhão que a igreja exercia, né, era uma igreja voluntária, não era uma igreja que seguia as normas de um Estado, né, que praticamente delegava o que os membros deveriam crer, né, que delegavam como Deus ele deveria ser cultuado, né? A comunhão era uma marca da igreja puritana, e eles enfatizavam uma identidade espiritual, né? Que são as marcas de uma igreja visível, né? Que são aquelas que a gente falou na aula passada, né? Que é a pregação da palavra, né? É os sacramentos sendo administrados, né, de modo correto, né, a disciplina eclesiástica, né, isso são marcas de uma igreja visível, né, e isso deixava os crentes, né, com um vínculo maior, né, um vínculo de parentesco, né, uma família de fato, né. Então a comunhão espiritual dos crentes, né, era tão grande e tão visível, né, que era um dos grandes temas dos puritanos, né? Thomas Watson, ele vai dizer que os filhos de Deus são entretecidos com o laço do amor, como todos os membros do corpo são entretecidos por vários nervos e ligamentos, né? E aqui, né, uma clara referência, né, a Coríntios 12, né, onde o apóstolo Paulo, né, ele fala da unidade dos membros do corpo de Cristo, né, usando o corpo físico do homem, né, como ilustração, né,
para nos dizer que ninguém é igreja sozinho, né? Nós somos um corpo, né? E Cristo, ele é o nosso cabeça, né? Para Richard Sibbes, ausentar-se da comunhão cristã era uma grande perversidade, né? Era um grande ato de perversidade, né? E ainda citando Richard Sibbes, né? Ele tem assim uma das frases que eu mais gosto, né? Sobre a igreja, né? Como uma realidade de um hospital, né? Que diz que a igreja de Cristo é um hospital comum em que todos estão, em alguma medida, doentes de um ou de outro mal espiritual, para que possamos todos ter base para exercitar mutuamente o espírito de sabedoria e mansidão, né? É na igreja, né, que nós exercemos, né, a sabedoria, né? Nós exercemos, né, a mansidão uns com os outros, né? Então toda essa união que os puritanos tinham, né, ela foi encorajada pela situação também, né, a qual eles viviam, né, na qual eles eram uma minoria, né, e que sempre estavam ali sofrendo com perseguições, né. Então, quanto mais unidos, né, mais fortes eles eram, né, como igreja do Senhor, né. E em 2 Coríntios, né, 4, de 8 a 10, né, Paulo fala, né, que em tudo somos atribulados, né, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Então, eles eram pessoas que sempre perseguidas, né, mas nunca desanimavam, né, sempre estavam ali prontos e aptos para defender a fé, né, das investidas de Satanás, né. E essa lealdade que eles tinham uns com os outros, né, era por uma causa comum, né, e que era a pregação do Evangelho, né, que era a adoração, né, a Deus, né, somente, né. Thomas Doolittle, né, ele observou que o rebanho de Cristo, né, são criaturas sociáveis que amam estar com ovelhas, mas não com lobos, né. Então, a igreja de Cristo, ela ama estar reunida, né. Ela ama, né, estar junta, né, pela mesma causa, né, que é Cristo, né. E a comunhão, ela ocupava, né, e ocupa esse lugar, né, tão importante, né, porque os cristãos, né, eles podem exercer, né, uma boa influência um sobre o outro, né. Essa era uma convicção puritana, né, e deve ser a nossa convicção, né, que como crentes nós influenciamos os nossos irmãos, né, nas tomadas de boas decisões, né. Nós devemos apoiar espiritualmente, né, uns aos outros de modo constante, né. Ainda citando Sibbes, né, ele elogiava, né, aquela doce comunhão dos santos para fortalecer e encorajar um ao outro nos caminhos da santidade. E Thomas Watson, ele vai dizer que associe-se às pessoas santificadas. Eles podem, pelo seu conselho, por suas orações e santo exemplo, ser um meio de torná-lo santo, como a comunhão dos santos está no nosso credo. Assim deveria ser nossa companhia. Então nós devemos, né, influenciar uns aos outros, né. Nós devemos levar palavras de incentivo uns aos outros, né. É claro que a santificação, né, ela é individual, mas o ato de estarmos juntos, né, sempre presentes, né, isso nos motiva, né, isso nos faz, né, com que busquemos estar mais próximos de Deus, né, como o Provérbios diz, né, como o ferro afia o ferro, né, assim o homem, né, ele afia o rosto, né, do seu melhor amigo, né. Nós devemos ser como ferro, né, que afia, né, os nossos irmãos, né. Então, dentro desse conceito, né, de viver em comunhão, né, os irmãos, né, eles se exortam, né, os irmãos, né,
eles se corrigem, né? Esse é um papel, né, da igreja, né? A exortação mútua, né? Então, a comunhão, ela permite que os irmãos sejam suporte, né, um dos outros, né, que estejam sempre ali, né, para dividir as capas, né, no incentivo da santidade, né, chorarem juntos, né, e se alegrarem juntos, né. Robert Coachman, ele declarou que não é pequeno privilégio, né, viver numa sociedade onde os olhos de seus irmãos estão de tal modo amorosamente postos sobre eles que não lhes permitirão viver em pecado, né? Então, um dos legados, né, dos puritanos na doutrina da igreja, né, era que as igrejas fossem separadas ali do controle, né, do Estado, né, fossem igrejas independentes, né, nas suas tomadas de decisões, né, liberdade de culto, né, mas firmada ali na escritura, né, a escritura sempre como norte, né, uma política eclesiástica, né, que fosse totalmente baseada na Bíblia, né, como todas as doutrinas que são defendidas pelos puritanos, né, e eles viviam a igreja como uma realidade espiritual, né, e eles expandiram e elevaram, né, a participação das pessoas leigas no culto, né, o que não era possível ali no catolicismo romano, com o culto puritano. As pessoas comuns, elas podem participar do culto público a Deus, né? Simplificaram o culto, né? Sempre dando primazia para a palavra que seria ministrada ali, né? E também, né, consagraram o domingo, né, ao culto, como o Felipe bem disse, né, a respeito do culto puritano. E eles se deleitavam, né, na comunhão que a igreja lhes proporcionava. Então, isso é a igreja puritana, né? Sempre vivendo em comunhão, né? Sempre por uma causa comum, né? A saber, Jesus Cristo. Então é isso, irmãos. Encerramos, né, essa aula de hoje. Aí daí, Felipe. Amém. Foi uma aula muito boa, né? Dá até para fazer uns cortes, viu? Depois acho que eu vou fazer uns cortes aí, Ailton, sobre as perguntas. Tiveram muitas perguntas boas. Agradecer aos irmãos que participaram, né, até o final. Vocês podem acompanhar os outros estudos, né? Nós sempre estamos lançando no canal do YouTube ou no sábado, e ultimamente tem sido muito na segunda-feira, né? E nós sempre colocamos no grupo, tá? Se algum irmão tiver alguma pergunta sobre o assunto, né, pode até aproveitar para fazer aí, que o Ailton está disponível aí para responder, né? Pode ficar à vontade aí se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né? Tem até uma pergunta aqui, não é muito sobre o tema, né? Mas basicamente é sobre o tema porque os puritanos eram muito unidos, né? Com esse tema. O Eduardo perguntou a Ailton se os puritanos, eles tinham algum lado político ou alguma coisa do tipo, né? No sentido que nós conhecemos hoje, né? Mas a política não é algo do nosso tempo, né? Mas eles estavam envolvidos, sim, em controvérsias políticas, mas eles eram bem em definir, né, a relação que havia entre igreja e o Estado, né? Eles não se separavam, eles mantinham separado, né? Cada um ali atuava, né, naquilo que Deus estabeleceu, e no sentido, e eles também não eram unânimes, né, em muitas questões. E a política era uma delas, né? Havia, né, por exemplo, foi Carlos I, né, que Felipe, que houve aquela treta lá com o Christopher Love, né? Eles não tinham esse consenso, né? Tanto que Christopher Love, ele acabou, né, sendo morto, sendo enforcado, né,
uma posição contrária aos demais puritanos, né? Enquanto ele era favorável ao rei, os outros eram contra o rei da Inglaterra. Mas o ser humano, ele é um ser, né, político, né? Ele tem suas aspirações políticas. Eles tinham, né, suas posições, né, mas, como eu disse, não é nos modelos que a gente conhece hoje, tão bem definida como é hoje. E existem tratados assim, políticos deles aí, né? Um dos que melhor escreveu sobre o tema aí foi Samuel Rutherford, né? Inclusive, acho que o livro vai ser publicado aqui no Brasil ano que vem, que fala a respeito da lei, né, de Deus, né? Mas, basicamente, eles eram pessoas que não juravam, né, amor à Constituição, né? Eram pessoas que juravam amor à Bíblia, né? A Bíblia era a Constituição deles, né? A Bíblia estava acima de qualquer lei humana, né? E qualquer lei, ela deve ser derivada das Escrituras, né? Tanto que o período de Oliver Cromwell, né, foram bons frutos que foram colhidos ali naquela época ali, né? Apesar de todas as turbulências, né, foram um período das vacas gordas, né, para o puritanismo. Sobre o domingo, as atividades que os puritanos faziam, eles só tiravam o domingo inteiro para ler a Bíblia e estar em oração dentro das suas casas, ou faziam outras coisas? Essa aí é contigo, Felipe. Amém. Eles acreditavam nas obras de misericórdia, né? Então, além do culto público, culto doméstico e o culto particular, eles criam nas obras de misericórdias, que o próprio Jesus repreendeu os fariseus, né? Quando, por exemplo, os discípulos foram colher para se alimentar, né? E os fariseus foram contra, e Jesus perguntou: qual de vocês, no dia de sábado, se vê um animal caindo dentro do buraco, não vai ajudar, né? Então, vocês são hipócritas por não estarem fazendo esse tipo de obra, né? Esse é um tipo de obra permitida no dia do Senhor. Então, eles costumavam tanto evangelizar, olha que estranho, né? Principalmente visitar doentes e presídios, né? Então, às vezes no domingo era comum alguns grupos puritanos se juntarem para pregarem, para visitarem o presídio, para visitarem enfermos, para visitarem doentes, fazer ali sua obra de misericórdia. Mais uma vez, que na semana não dá, né? Que na semana não é possível, né? Então, essas eram algumas obras a mais que os puritanos costumavam fazer. Entendi. Irmãos, eu tenho uma pergunta. Existe alguma restrição assim quanto a serviço militar para os puritanos? Nós sabemos que tem algumas vertentes até evangélicas que não podem prestar serviço militar. Como os puritanos viam isso? Os puritanos eram... Ailton, pode ficar à vontade, desculpa. Os puritanos eram totalmente favoráveis. O John Bunyan, por exemplo, ele serviu, né, no exército, e o livro A Guerra Santa dele ele escreveu enquanto ele adquiriu as experiências de lá, né? O Oliver Cromwell, por exemplo, era o líder do exército puritano. Restrição eles não tinham, não, né? Tem uma frase do Oliver Cromwell, né, que ele diz, né, tenha fé em Deus, né, e mantenha sua pólvora seca. Irmão, iam para os cultos, né, bem armados. Quanto à restrição, não vejo nenhuma, não. Era no domingo também que os pastores visitavam, né, as casas dos seus membros, ou isso acontecia durante toda a semana? Era variado, né? Essa prática deles. Por exemplo, o Richard Baxter, se eu não me engano, ele tirava as terças-feiras para fazer visita. Ele tirava o dia todo, de manhã até de noite, fazendo visita terça-feira, né? Então, alguns puritanos usavam o domingo, por exemplo, havia o culto da manhã, né, o culto público pela manhã, aí de tarde havia catequese, né? Eles catequizavam de tarde, era muito comum ou crianças,
ou então a própria igreja mesmo pela tarde, e o culto público à noite, ali umas 6 horas provavelmente. Então o culto no domingo era muito mais comum ver na parte da tarde a catequese, não, nem sempre na casa, né? Era na congregação mesmo. Agora as visitas, claro que havia visitas também no domingo, né? Era comum alguns puritanos se programar e variava de ministério para ministério, mas também havia na semana, como exemplo de Richard Baxter. Agora, uma coisa que eles costumavam fazer, por exemplo, era se preparar para o domingo, né? O Richard Baxter, ele tinha uma confraternização de jovens no sábado à noite que durava 3 horas. Se eu não me engano, acho que era das 7 da noite até 10 da noite. Que ele se preparava para o domingo, né? Então isso no sábado. Então era confraternização de jovens, onde eles oravam, falavam sobre a Bíblia, tinham comunhão, se preparavam para o domingo, né? Então eles tinham tanto essa ideia de eles irem visitar, como eles também preparar alguma sessão local, né? Na igreja mesmo. E assim, irmãos, outra perguntinha. Fora a igreja anglicana e os próprios católicos, qual era outro grupo que os puritanos tinham relacionamento? Como era esse relacionamento pacífico? Eles eram rivais? Vocês disseram aí que eles eram a favor da arma, né? Existe alguma guerra que já aconteceu entre os puritanos e outros grupos cristãos? Eles tinham a guerra ali contra o próprio rei, né? O rei da Inglaterra, né? O rei Carlos I, né? Eles tiveram ali que pegar em armas, né? Literalmente, né? Para alcançar certas liberdades, né? Quanto a questões doutrinárias, né? Existem outros grupos, né? E os puritanos estavam envolvidos em controvérsias ali, além dos católicos e dos anglicanos, havia os quakers também, né? Que John entrou em algumas controvérsias, e eles também não eram homogêneos, né? Na crença deles, né? Por exemplo, existiam os presbiterianos, né? Tinha os congregacionais, né? E também ali os batistas. Então, no que era central, eles estavam juntos, né? Mas eles discordavam ali em questões também. Então, mas essa questão aí da guerra, aí, eles estiveram envolvidos diretamente com o próprio rei ali da Inglaterra. Tem uma live no canal do Consciência Puritana no Instagram. Se o irmão pode dar uma olhada lá, tá completinho lá. Tem uma aula lá.